Olá, bem-vindos à nossa análise focada hoje. A gente vai mergulhar fundo nas conversas mais quentes que rolaram lá no Web Summit Rio, sabe? Exato. A ideia é olhar para tecnologia, mídia, negócios, cultura e tentar extrair o que realmente importa, o que chamou mais atenção. Isso. E a gente tem um material bem rico aqui, desde tipo influenciadores e artistas como a Jade Picon, Thais Araújo, Aloe Black. Sim, até CEOs de grandes empresas, tipo Itaú, iFood, Natura, e também gente da área de tecnologia mesmo, Nvidia, IBM. É uma mistura boa de visões. Vamos abordar inteligência artificial, claro, mas também como a influência digital está mudando a transformação dos negócios e o futuro do entretenimento. E o curioso, né? Mesmo com tanta tecnologia nova pipocando, o que parece que está ganhando força são aquelas coisas bem humanas. Autenticidade, confiança, conexão. É, verdade. Parece um paradoxo interessante. Vamos tentar conectar esses pontos, então. Ver como essas ideias se cruzam. Ótimo. Começando pela influência. Teve uma frase da Jade Picon que me marcou. Reputação é um capital invisível. Para colocar o seu nome em algo, você tem que acreditar. Interessante isso. Mostra uma pressão, né? Uma necessidade de ser mais seletivo, de gerenciar a própria imagem como uma marca mesmo. Não é só postar por postar. Exatamente. E parece que aquela imagem de perfeição toda editada tá perdendo espaço, né? Sim, parece que sim. Várias fontes apontaram para isso. A busca agora é mais pela vulnerabilidade, pela autenticidade, sabe? Por criar uma relação mais real com a audiência. Ouvir mais. É, construir confiança, né? Isso, a confiança virou, tipo, a moeda principal nesse meio. E falando em autenticidade, isso liga direto com outra discussão forte que teve. Representatividade. A Thais Araújo foi bem direta, né? Foi. Aquela frase sobre beleza. A empresa que não enxerga a diversidade do seu próprio público consumidor está jogando dinheiro fora. É um recado claro. Muito claro. Não basta mais só colocar um rosto diverso na campanha, né? Não mesmo. Tem que ser genuíno, desafiar aqueles padrões antigos, muitas vezes eurocêntricos, e entender de verdade a cultura local, adaptar a mensagem, os produtos. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco o foco. Inteligência artificial. Impossível não falar disso. Surgiu muito o termo Agentic AI. O que seria isso exatamente? Esse termo apareceu bastante. Basicamente, são sistemas de IA com mais autonomia. Eles não só respondem ao que a gente pede, mas podem, tipo, definir objetivos, planejar e até executar tarefas complexas sozinhos. Sozinhos. Isso é um salto grande. É um salto. A NVIDIA até falou que com isso entra em cena a IA física, entram em cena os robôs. Robôs que podem interagir com o mundo de forma mais sofisticada. Uau. Mas aí vem a preocupação com ética, controle. Com certeza. E isso foi muito discutido. A IBM, por exemplo, bateu na tecla da ética, da transparência, do treino constante da IA, falaram em criar pactos de confiança. Pactos de confiança. Gostei disso. E também teve muita conversa sobre separar o que é real, o que já funciona, do que é só promessa, o hype, né? O CEO do Itaú, por exemplo, foi bem claro sobre usar IA com responsabilidade no banco. Erro ali não pode acontecer. Claro, imagina. E na criação? Vimos IA compondo música, clonando voz. O Aloe Black deu uma visão interessante, né? Sim. Ele disse algo como: a IA pode imitar minhas melodias, mas não pode sentir o vento. Essa experiência é profundamente humana. Toca num ponto crucial. Toca mesmo. Essa tensão entre a capacidade técnica e a experiência humana. Exato. E a gente vê isso na mídia também. A Globo, por exemplo, está investindo na TV 3.0. A DTV Plus, buscando mais interatividade, conectar a TV aberta com o online. Interessante. E o streaming, como o Spotify? Aí a Diana Ramírez, do Spotify, falou sobre usar os algoritmos para personalizar, claro, mas sem abrir mão da curadoria humana. O toque humano continua ali, sabe? Para dar contexto, para ter aquele algo mais. Entendi. A tecnologia ajuda, mas não substitui tudo. Parece que não. Pelo menos não a parte mais humana da coisa. Agora, olha que interessante, como tudo isso bate nos negócios, como as empresas se adaptam. O CEO do iFood deu um exemplo ótimo sobre logística. Ah, sim. Ele falou da importância de conhecer o local, né?
Disse que a estatística é fundamental para entender as escalas aqui no Brasil. Não dá para aplicar fórmula pronta. Exato. E essa adaptação vale para a comunicação também. Pegaram o exemplo da L'Oréal. Isso. Mantiveram o slogan Porque eu mereço, que é super famoso, mas como a Renata Bock o explicou, eles foram reinterpretando esse slogan ao longo do tempo, para incluir conversas sobre diversidade, empoderamento. Mantendo a marca relevante, né? Espelhando a verdade atual da marca. Exatamente. É uma adaptação inteligente. Mas, claro, essa transformação digital toda não é fácil. Não mesmo. A CEO da Natura apontou vários desafios. Problemas na execução dos projetos, falta de clareza na estratégia, dados ruins. É a realidade de muitas empresas, né? A agilidade, a excelência na operação. Isso continua sendo chave para fazer a transformação acontecer de verdade. E no fim das contas, parece que mesmo com tanta tecnologia, métrica, dado, O que está contando muito é o vínculo com o cliente, a confiança, aquela conexão mais humana mesmo. Isso parece ser tão importante quanto o lucro para manter o negócio de pé a longo prazo. então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a gente vê, tipo, autenticidade ganhando muito peso na influência digital. Sim, A IA vindo com tudo, remodelando muita coisa, mas com um chamado forte para ética, para o valor humano. exato. Essa necessidade de um contraponto humano. E, por fim, uma pressão constante para as empresas e para a mídia se adaptarem, para não perderem essa conexão com as pessoas, né? Perfeito. O que fica muito claro é essa tensão, sabe? De um lado, a busca por eficiência, por escala, que a tecnologia permite. Do outro, uma valorização cada vez maior da experiência humana. Daquilo que a máquina não consegue replicar. Como a emoção na música que o Aloy Breck falou. Ou a confiança que o jornalismo de qualidade precisa ter, com transparência, como a Cristiana Souza Cruz lembrou. Não dá para automatizar a confiança. Verdade. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com esses agentes de IA que estão surgindo, esses softwares que podem entender, planejar, agir sozinhos, como a Karina Troncos descreveu. Sim, essa autonomia crescente. Como a gente garante que essa autonomia vai servir aos nossos interesses? E mais importante, como a gente preserva espaço para criatividade, para vulnerabilidade, para conexão humana de verdade? Justamente essas coisas que parecem ficar mais valiosas quanto mais a tecnologia avança. Fica a reflexão, né?